Longe dos olhos do mundo, para além da fumaça dos campos de batalha e do arame farpado dos campos de extermínio, uma outra ambição, igualmente perversa, era silenciosamente orquestrada. O regime não se contentava em apenas apagar vidas, ele buscava o poder de criá-las sob medida. Era o projeto Lebensborn, um plano para a engenharia de uma raça superior, moldada desde o berço. O que aconteceu por trás daquelas portas fechadas deixaria um legado de dor e confusão que assombra a identidade de milhares de pessoas até os dias de hoje. Um eco sombrio que o tempo ainda não conseguiu silenciar. Na Alemanha de 1935, as sementes de uma ideia monstruosa foram plantadas em silêncio num programa sobre o qual o mundo só tomaria conhecimento quando já era tarde demais. Lebensborn, ou Fonte da Vida, foi um projeto concebido por Heinrich Himmler, o chefe da SS e um dos seguidores mais leais de Adolf Hitler. Sem qualquer formação em medicina ou genética, Himmler era movido por uma crença fanática na pureza racial. Sua ambição não era apenas preservar a chamada raça ariana, mas fabricá-la, moldando-a através do controle estatal. A base do Lebensborn repousava sobre uma ciência distorcida e teorias pseudocientíficas populares entre a elite nazista. Nessa visão, as mulheres alemãs que se encaixavam no ideal racial não eram mais vistas como cidadãs, mas como um recurso valioso da nação. Himmler imaginava uma sociedade onde o Estado assumiria as rédeas da reprodução, intervindo diretamente para esculpir as futuras gerações. Ele acreditava que a força da Alemanha dependia do aumento da taxa de natalidade de crianças racialmente valiosas, especialmente enquanto o país se preparava para a guerra. O programa Lebensborn foi criado sob a égide da Organização de Bem-Estar da SS, parte do Escritório Central de Raça e Assentamento. Inicialmente, foi disfarçado como um esforço de caridade para ajudar mães em dificuldades, mas sua verdadeira agenda era a eugenia. Tudo, desde a arquitetura das casas até o treinamento das parteiras, era meticulosamente controlado para servir a essa visão racial. A primeira casa Lebensborn foi estabelecida em dezembro de 1935 em Steinhöring, uma pacata cidade bávara perto de Munique. Instalada em uma antiga instituição de enfermagem, a casa oferecia cuidados pré-natais e assistência no parto, mas também funcionava como um portal de triagem, com regras rigorosas sobre quem poderia cruzar seus umbrais. Até o final da década, mais lares foram abertos, inclusive nos territórios ocupados. O programa enraizou-se rapidamente, pois servia a múltiplos propósitos. Revertia a queda da taxa de natalidade, oferecia uma solução para o aumento da ilegitimidade e dava ao regime a chance de doutrinar as novas gerações desde o berço. No entanto, seu aspecto mais sinistro era a obsessão com as linhagens de sangue. À medida que a Alemanha nazista se expandia, o programa evoluiu para algo ainda mais sombrio. Por trás da fachada de um programa de bem-estar, escondia-se um mecanismo frio e calculista. A compaixão e o respeito não tinham lugar ali. Apenas a pseudociência racial nazista que ditava cada regra e cada decisão. As mulheres eram tratadas como ferramentas biológicas, avaliadas não por seu caráter ou intelecto, mas pela conformidade de seus corpos ao ideal racial do regime. Aos olhos dos nazistas, a mulher ideal deixava de ser um indivíduo para se tornar um receptáculo, um ventre a serviço do Estado. Para ser sequer considerada, uma candidata precisava passar por um escrutínio exaustivo, conduzido por médicos da SS e especialistas raciais. Não eram exames de rotina, eram inspeções invasivas e profundamente humilhantes, onde mediam a forma do nariz, a largura da mandíbula e as proporções do corpo. Até mesmo a distância entre os olhos podia selar o destino de uma mulher. Muitas vezes, elas eram forçadas a se despir diante de examinadores que as avaliavam como espécimes, não como seres humanos. A análise não se limitava à aparência. Investigadores vasculhavam gerações de registros familiares, procurando qualquer traço de ancestralidade não ariana, sangue judeu ou doenças hereditárias. A menor falha encontrada, fosse ela mental, física ou genealógica,
resultava em rejeição imediata. Até mesmo rumores sobre fraqueza moral, como ter um primo com doença mental ou um tio criminoso, podiam levar à desqualificação. A idade das mulheres selecionadas era assustadoramente baixa. Muitas ainda estavam na escola, mal tendo saído da própria infância. O regime via nelas um investimento de longo prazo. Quanto mais jovens, mais filhos poderiam gerar ao longo do tempo. Algumas dessas jovens entravam no programa acreditando ser um ato patriótico ou honroso, incentivadas por professores ou oficiais locais do partido. Outras, no entanto, foram enganadas ou coagidas a participar, convencidas de que era seu dever servir ao Reich. Embora a versão oficial afirmasse que a participação era voluntária, a realidade era muito mais sombria. Muitas eram pressionadas a ter relações sexuais com oficiais da SS sob o pretexto de um pareamento racial. Nesses casos, a recusa nem sempre era uma opção. O regime não se importava com laços emocionais ou consentimento. Ele queria resultados. Mais de 20.000 crianças nasceram diretamente nos lares Lebensborn entre 1935 e 1945. Contudo, esse número não reflete o alcance total do programa. Esses meninos e meninas não eram apenas o resultado de uniões planejadas, eles se tornaram os símbolos vivos do sonho distorcido de perfeição racial dos nazistas. E desde o nascimento, suas vidas seriam rigidamente controladas pelo regime. Para as crianças nascidas nas clínicas Lebensborn, suas identidades eram moldadas desde o primeiro suspiro. Muitas eram tiradas de suas mães biológicas logo após o parto, especialmente se a mãe fosse solteira ou considerada socialmente inadequada para criar um filho tão valioso. A SS entregava esses bebês a famílias leais ao regime, idealmente com pais que também pertenciam à organização, esperando que fossem criados sob estritos padrões ideológicos e raciais. A escolha dessas famílias adotivas não nascia da compaixão, mas sim da capacidade de moldar a criança em um servo leal ao Reich. Aquelas que não eram adotadas imediatamente tinham outro destino. Eram enviadas para instituições e internatos administrados pelo partido, onde seriam submetidas a um fluxo constante de doutrinação racial. Tudo o que aprendiam era projetado para reforçar a ideia de que eram geneticamente superiores. Brincadeiras, refeições e rotinas de sono eram estruturadas em torno da disciplina, da força física e de uma lealdade cega que não admitia questionamentos. A promessa de uma raça pura logo lançaria uma sombra muito mais escura. O programa Lebensborn, que começara focado em bebês nascidos na Alemanha, se transformou em algo sinistro à medida que o controle nazista se espalhava pela Europa. Em países como a Tchecoslováquia, a Iugoslávia e principalmente a Polônia, a busca por características específicas se tornou uma caçada humana. Oficiais nazistas vasculhavam orfanatos, hospitais e lares rurais, procurando crianças de cabelos loiros, pele clara e olhos azuis. Milhares foram arrancadas à força de suas famílias, o seu único crime sendo a aparência. Com a invasão da Polônia em 1939, o regime iniciou mais do que uma ocupação militar. Lançou uma campanha sistemática de sequestro. Crianças eram levadas no meio da noite, separadas de seus pais durante deportações ou simplesmente agrupadas e retiradas de escolas. Aos pais que ousavam perguntar, era dito que seus filhos haviam morrido de alguma doença súbita. Para eles, restava apenas o silêncio e uma mentira cruel. Uma vez capturadas, as crianças enfrentavam uma reprogramação psicológica metódica. Repetidamente, ouviam que suas famílias biológicas eram inimigas do Reich e que elas tinham a sorte de serem resgatadas pela Alemanha. A memória de uma vida anterior era tratada como uma doença a ser curada, uma identidade a ser apagada. O epicentro desse processo era o campo na cidade de Lodz, na Polônia, rebatizada pelos nazistas de Litzmannstadt. Ali, um centro especial chamado Kinderkäse foi estabelecido. Por fora, parecia um orfanato comum, mas por dentro, médicos realizavam avaliações raciais, exames físicos e testes psicológicos.
o destino de cada criança era selado naquelas salas. Aquelas consideradas inaptas enfrentavam um futuro sombrio. Algumas eram enviadas para campos de trabalho forçado, enquanto outras simplesmente desapareciam dos registros. As que passavam nos testes recebiam novos nomes alemães, aprendiam a língua e eram entregues a lares Lebensborn, ou a famílias aprovadas pelo partido. Elas cresceriam acreditando que eram alemãs de nascença, com a história de seus pais mortos ou de um abandono que nunca aconteceu. A escala da operação era colossal. Historiadores estimam que pelo menos 200.000 crianças foram sequestradas da Europa Oriental durante a guerra, com a Polônia sofrendo o maior número de abduções. A campanha se estendeu à Eslovênia, Ucrânia, às terras tchecas e a partes da União Soviética, tudo conduzido com uma eficiência burocrática assustadora. Arquivos eram criados, rotas de transporte mapeadas e cada criança era etiquetada como se fosse um item de inventário. Após a guerra, os esforços para localizar e devolver essas crianças foram desesperadamente difíceis. Muitas haviam sido levadas para o interior da Alemanha ou da Áustria, seus registros alterados ou destruídos. Algumas, tendo vivido anos como alemãs, rejeitavam a ideia de retornar a uma família ou a um país do qual não tinham memória. A Cruz Vermelha Internacional e as autoridades polonesas do pós-guerra tentaram recuperar o maior número possível, mas as barreiras emocionais e logísticas eram imensas. No final, apenas uma pequena fração, cerca de 15%, conseguiu se reunir com suas famílias de origem. Para a esmagadora maioria, o caminho de volta para casa estava perdido para sempre. Sob a luz suave do campo, as casas Lebensborn pareciam refúgios idílicos. Grandes vilas e casarões, aninhados em paisagens serenas e pitorescas, projetavam de longe uma imagem de segurança para futuras mães. Mas por trás daquelas portas, a realidade operava com uma precisão militar e uma indiferença gélida. A ilusão de paz se desfazia no momento em que a porta se fechava. As mulheres grávidas, ao serem admitidas, eram imediatamente submetidas a um regime de regras estritas e vigilância constante. Suas rotinas diárias eram inflexíveis, refeições cronometradas, períodos de descanso regulados e uma sucessão de exames médicos obrigatórios que ditavam cada hora do seu dia. A autonomia era um luxo que elas não possuíam mais. Cada refeição era calculada não para nutrir a mãe, mas para esculpir a criança segundo o ideal nazista de perfeição ariana. As mulheres eram constantemente monitoradas por enfermeiras e parteiras, cuja lealdade pertencia unicamente à SS. Naquele ambiente, a maternidade não era uma experiência pessoal, era um serviço prestado ao Estado. Qualquer apego emocional era ativamente desencorajado. A equipe era treinada para enxergar a gravidez como um processo clínico, despido de qualquer dimensão humana. As enfermeiras não ofereciam conforto, elas observavam como se as mães fossem meros sujeitos em um experimento. As conversas eram superficiais e o contato com o mundo exterior severamente restrito. Muitas vezes, as mães eram mantidas na escuridão sobre o destino de seus bebês. A única garantia era uma promessa vaga de que o Estado cuidaria de tudo. Essa incerteza pairava no ar, tão densa quanto o silêncio nos corredores. Logo após o nascimento, os recém-nascidos eram imediatamente levados para exame. Suas características físicas eram minuciosamente avaliadas contra um padrão racial implacável. Aqueles considerados viáveis eram documentados, etiquetados e, por fim, separados de suas mães. Mas se uma criança falhasse em corresponder às expectativas, fosse por uma deformidade, um problema de saúde ou traços considerados minimamente impuros, as consequências podiam ser fatais. Para eles, o destino já estava selado. Para a equipe que operava dentro dos lares Lebensborn, aqueles bebês não eram crianças no sentido tradicional. Eram matéria-prima genética sujeita à aprovação ou ao descarte. O processo era industrial, metódico e profundamente desumano. Em muitos aspectos, os lares Lebensborn funcionavam como fábricas biológicas.
foram projetados para receber mulheres jovens, extrair seu valor reprodutivo e então descartar o que restava. Enquanto a guerra redesenhava as fronteiras da Europa, um plano muito mais íntimo e sinistro tomava forma nos fiordes da Noruega. Para o regime nazista, a nação não era apenas um território conquistado, mas o coração de seu projeto racial. Aos olhos de Heinrich Himmler, os escandinavos representavam a mais pura herança ariana fora da Alemanha, e ele sonhava em transformar a Noruega em uma vasta colônia de reprodução para a elite da SS. Sob a ocupação, os soldados alemães receberam um incentivo velado para se aproximarem das mulheres locais, especialmente aquelas cujos traços claros ecoavam o ideal nazista. Embora nem todas as relações fossem fruto da força, a propaganda martelava a ideia de uma união predestinada. Promessas de status ou proteção se misturavam a uma pressão sutil, deixando muitas mulheres em uma posição vulnerável. Para abrigar os frutos dessa política, pelo menos 9 instalações Lebensborn surgiram por todo o país. Eram lugares que prometiam sigilo absoluto e cuidados médicos gratuitos, um refúgio da vergonha social. Algumas mulheres entraram ali acreditando estar contribuindo para o futuro de sua nação, iludidas pela retórica da nova ordem. Outras só compreenderiam a verdadeira natureza do programa quando o filho já estivesse em seus braços. Ao final da guerra, o saldo dessa engenharia social era de aproximadamente 12.000 crianças nascidas somente na Noruega. Mas a libertação do país não trouxe alívio para elas ou para suas mães. Pelo contrário, a queda do regime nazista transformou-os em alvos de desprezo público e abuso institucional. Ansioso por apagar as cicatrizes da ocupação, o próprio governo norueguês os rotulou como uma vergonha nacional. Muitas crianças foram arrancadas à força de suas mães, enviadas para orfanatos remotos ou instalações psiquiátricas sombrias. Dentro daqueles muros, o mundo delas se resumia a isolamento, humilhação e violência sistemática. O estigma de seu nascimento era uma sentença que cumpriam todos os dias. Mas o horror ainda não havia atingido seu ápice. Durante as décadas de 50 e 60, sob o véu de programas sigilosos e com o apoio parcial de governos estrangeiros, algumas dessas crianças se tornaram cobaias humanas. Sem qualquer consentimento, elas foram submetidas a estudos psicológicos cruéis. Oficialmente, era uma pesquisa científica sobre comportamento hereditário. Na prática, era um ato de tortura sancionado pelo Estado. Nas ruínas fumegantes do Terceiro Reich, um tipo diferente de crime começou a emergir. Não era um crime de valas comuns ou câmaras de gás, mas um mal silencioso, enterrado sob montanhas de papelada e segredos. Com o colapso da Alemanha nazista em 1945, as forças aliadas descobriram a infraestrutura e os documentos do programa Lebensborn, mas desvendar sua verdadeira escala e propósito provou-se uma tarefa assustadora. O arquiteto do programa, Heinrich Himmler, tirou a própria vida pouco depois de sua captura, levando consigo as respostas para as perguntas mais sombrias. Enquanto os investigadores aliados tentavam montar o quebra-cabeça, depararam-se com um muro de silêncio. A maioria dos funcionários, parteiras, administradores e até mesmo figuras importantes da SS, ligadas aos lares Lebensborn, havia desaparecido, dissolvendo-se na sociedade do pós-guerra com nomes e documentos falsos. A resposta dos aliados foi a criação de uma série de tribunais militares para levar os perpetradores nazistas à justiça. Entre eles estava o julgamento Russia, oficialmente conhecido como Estados Unidos da América contra Ulrich Greifeld e outros, que começou em 20 de outubro de 1947. No banco dos réus, sentaram-se 14 oficiais de alto escalão do Escritório de Raça e Povoamento da SS, do Comissariado do Reich para a Consolidação da Nação Alemã e da Sociedade Lebensborn. As acusações eram graves: crimes contra a humanidade, crimes de guerra e filiação a organizações criminosas. O cerne da questão era o envolvimento deles no programa racial nazista, incluindo o sequestro de crianças consideradas racialmente valiosas para serem germanizadas.
Toda a atenção se voltou para uma figura central: Max Solman, o chefe da sociedade Lebensborn. O destino do programa repousava sobre seus ombros. A promotoria pintou um quadro de um sistema organizado de sequestro, acusando a Lebensborn de participar da abdução sistemática de crianças de territórios ocupados para serem criadas como alemãs. Contudo, quando as evidências foram examinadas, a narrativa começou a se desfazer. O tribunal descobriu que das aproximadamente 10.000 crianças estrangeiras encontradas na zona de controle americana após a guerra, apenas 340 haviam passado pelas mãos da Lebensborn. O tribunal concluiu que a promotoria não conseguiu provar com a certeza necessária a participação da Lebensborn e de seus oficiais no programa de sequestro. A investigação revelou que a maioria das crianças sob os cuidados da Lebensborn eram, na verdade, órfãs de etnia alemã. Em casos isolados onde as crianças tinham pais vivos, a organização buscava evitar levá-las. O tribunal reconheceu que um programa de sequestro em massa de fato existiu no Nordeste da Europa, mas determinou que essas atividades foram realizadas por outros indivíduos e organizações. Com os arquivos destruídos pelos próprios membros da SS em fuga, a verdadeira escala do crime talvez nunca fosse conhecida. No dia 10 de março de 1948, o veredito foi anunciado. O tribunal absolveu Max Solman e outros oficiais da Lebensborn das acusações relacionadas a sequestro. Solman, no entanto, foi considerado culpado por pertencer a uma organização criminosa, a SS, e sentenciado ao tempo que já havia cumprido. Na prática, ele estava livre. Em nítido contraste, Ulrich Greifeld, o principal réu, foi condenado à prisão perpétua, enquanto outros receberam sentenças que variavam de 10 a 25 anos, muitas das quais foram posteriormente reduzidas. O julgamento expôs a dificuldade de atribuir culpa dentro da intrincada burocracia nazista. Embora a Lebensborn tenha sido absolvida do envolvimento direto no sequestro de crianças, o processo destacou o contexto mais amplo das políticas raciais nazistas. O tribunal decidiu que a Lebensborn, como instituição, não era uma organização criminosa. Isso significava que muitos que haviam servido ao programa, que haviam sido suas engrenagens silenciosas, simplesmente voltaram para suas vidas, desaparecendo mais uma vez na sociedade do pós-guerra. Quando os canhões finalmente se calaram, a justiça dos homens se mostrou falha e incompleta. Muitos dos que haviam colaborado com o programa Lebensborn simplesmente desapareceram na multidão, escapando das consequências de seus atos. Mas o silêncio que se seguiu escondia uma tragédia ainda mais profunda, sentida pelas crianças cujas vidas haviam sido reescritas à força. Com o fim da guerra, elas se viram perdidas, carregando identidades falsas em um mundo que não as reconhecia. Algumas foram abandonadas em campos de refugiados, outras entregues à tutela fria do Estado. Por décadas, um pacto de silêncio envolveu o programa, tratado como uma nota de rodapé vergonhosa da era nazista, enquanto as histórias dos sobreviventes eram frequentemente sufocadas ou ignoradas. A verdade, quando vinha, chegava como um golpe tardio, descoberta por acaso em arquivos recém-abertos ou em documentos que não deveriam mais existir. Somente a partir dos anos 80 e 90, a cortina de silêncio começou a se rasgar, com o surgimento de pesquisas históricas sérias e dos primeiros testemunhos corajosos. Ex-crianças do Lebensborn, agora adultos, iniciaram jornadas pessoais e dolorosas através da Europa, mergulhando em arquivos que permaneceram selados por décadas. O que encontraram nem sempre trouxe a paz que buscavam. Em muitos casos, registros de nascimento inteiros haviam sido metodicamente falsificados ou simplesmente destruídos. Gunther era um deles. Ele viveu a maior parte de sua vida acreditando ser um cidadão alemão comum, criado em um lar patriótico. Mas, aos 50 anos, um simples pedido de passaporte se tornou o estopim de uma revelação devastadora. As discrepâncias nos papéis o levaram a uma verdade chocante. Ele não havia nascido na Alemanha, mas na Polônia, e as pessoas que ele sempre chamou de pais não eram sua família biológica. Investigando mais a fundo,
Ele descobriu que seus pais verdadeiros haviam sido executados durante a ocupação nazista. Ele havia sido roubado, testado e germanizado quando era apenas um bebê, sua identidade inteira apagada antes mesmo que pudesse aprender a primeira palavra. O programa Lebensborn havia exercido controle absoluto sobre os corpos das mulheres e o destino das crianças. E tudo começou porque um grupo de homens se arrogou o poder de decidir quem merecia e quem não merecia existir.